Graça e paz do Senhor Jesus, amados discípulos, irmãos, amigos, povo de Deus em geral. Queridos, estamos aqui, mais um domingo para a nossa escola ministerial. Estamos falando sobre Bíblia, Antigo Testamento, Pentateuco, livro de Gênesis. Começamos na semana passada, vamos estar falando um pouquinho mais sobre o livro de Gênesis hoje. Muito bom ter você com a gente. Compartilha esse link aí, com seus amigos aí agora, antes da gente estar começando aqui, entrar nos textos bíblicos. Convida um número maior de pessoas que você puder. Fala aí para as pessoas entrarem no nosso canal, se inscreverem no nosso canal do YouTube e marcar o sininho aí, para poder você receber a notificação, ok? Mais uma vez, estou com o Alan, né, Alan? Estamos juntos aqui para a gente começar essa aula. Nós vamos estar orando nesse momento, como a gente faz sempre, orando a Deus, pedindo a direção de Deus para esse tempo de estudo bíblico. Alan vai estar orando com a gente aí nesse momento. Amém. Pode dar uma palavra para o povo aí, Alan? Saudação. Tudo bem, pessoal? A paz do Senhor, Bem-vindos aí a mais uma aula de Antigo Testamento. E queria convidar vocês a fechar seus olhos agora, para a gente ter esse momento com o Senhor. Pai, nós queremos nos entregar em Tuas mãos, Sim, Senhor. meu Pai. Queremos entregar, Senhor, essa aula de hoje em Tuas mãos. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento e falar conosco, Senhor, através da Tua palavra. Que o Senhor possa alcançar cada família, cada vida, Senhor, que esteja nos assistindo nesse momento. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, o Sim, Teu povo. Pai. Provendo, Senhor, tudo aquilo que o Teu povo necessita, Pai, porque o Teu povo tem te clamado, Senhor, dia e noite. Nós sabemos que Tu és um Deus, mas Tu és um Pai que sabe de tudo aquilo que nós precisamos, ó Deus. Por isso nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, entregamos também, Senhor, a nossa família, aqueles que nós amamos, ó Pai, e Te pedimos, Senhor, que seja um tempo de conversão, que seja um tempo, Senhor, de arrependimento e um tempo em que o Senhor realmente fale aos nossos corações, ó Pai, e nos sinalize aquilo que o Senhor quer nos sinalizar enquanto igreja, Senhor. Por isso nós Te agradecemos e bendizemos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos lá, queridos. Vamos para a nossa aula, então? Vamos lá, Alan? Sim. Eu creio que seria interessante, Alan, a gente fazer o seguinte: de repente tem algum irmão, irmã aí, que não esteve na última aula com a gente. Então eu queria que a gente fizesse, se você fizesse uma releitura aí, uma retrospectiva, da parte final da aula que a gente fez da última aula, quando nós falamos dos propósitos do livro de Gênesis e também nós falamos ali do esboço do livro. Rapidamente, faz um resumo disso pra gente aí, pra gente começar na parte de hoje. No final da aula passada a gente fez um esboço do livro de Gênesis. Então, praticamente, a gente dividiu o livro em 3 partes, as 3 partes. E essas 3 partes, elas consistem na história primitiva, na história patriarcal e na história de José. Sim. A história primitiva, ela vai começar em Gênesis capítulo 1, do versículo 1, e vai até Gênesis capítulo 11, versículo 9. Exatamente. O que vai ser falado, pastor, nessa história primitiva? Ela vai fazer a descrição da criação do universo, Ela vai falar sobre a queda do homem, e também sobre a origem e o aumento do pecado no mundo. Ela vai trazer para a gente a descrição da genealogia de Adão e também vai mostrar para a gente as gerações de Noé. Isso aí, ó. A história patriarcal, então, ela vai começar onde termina a história primitiva. Então, a história patriarcal, ela vai começar em Gênesis no capítulo 11, a partir do versículo 10, e vai até Gênesis 37, versículo 1. O que a gente vai encontrar nessa história patriarcal? Lá a gente vai encontrar os registros da geração de Sem, que era um dos filhos de Noé. Inclusive, os judeus, eles são chamados até os dias de hoje de povos semitas, justamente porque eles descendem, de Sem. Exatamente. Vai também mostrar pra gente a introdução ali da história de um homem chamado Abrão, a história ali de Abrão, que se tornou Abraão.
Vai falar também das gerações de Ismael, vai falar da geração de Isaac e também da geração de Esaú, das gerações, né? De Isaac, Esaú e Ismael. E por fim, a gente fecha esse esboço do livro de Gênesis com a história de José, que seria a terceira parte, né? E ela vai do capítulo 37, versículo 2, até o capítulo 50, versículo 26, que é onde a gente finaliza. E ali, né, ele vai contar a história de José e também vai mostrar para a gente o desenvolvimento e organização do povo de Israel, né, e a descendência dos patriarcas. Vai contar para a gente ali as 12 tribos, né, o início, na verdade, né, as 12 famílias, né, que eram os 12 filhos ali de Jacó, né, Israel, que se tornou Israel. E com isso ele vai finalizar, né, com a história de José lá no Egito, e aí a gente tem o fim do primeiro livro da Bíblia, que é o Gênesis. Esse aí foi o esboço que a gente trabalhou. Esse foi o esboço. Trabalhou. Nós também falamos um pouquinho sobre os propósitos do livro do Gênesis. Nós falamos aí que o livro do Gênesis ele tem o propósito de relatar sobre a soberania de Deus como Criador do universo, de explicar a origem do pecado, ensinar a Israel os propósitos eternos de Deus. Ele também relata como foi a vida dos patriarcas nesse tempo aí do povo de Israel. E também um dos principais propósitos do livro de Gênesis é relatar o início da história da redenção, como a gente falou, né? Apresentando um conceito totalmente monoteísta, que era uma coisa inédita naquela época, que os povos eram politeístas. Então Gênesis vai falar de um Deus único, soberano, criador de todas as coisas. Nós falamos, Alan, na semana passada, do texto do Gênesis no total, né? De uma forma geral, de uma visão fundamentalista. Eu não sei se vocês lembram, queridos, nós falamos que existem 3 formas de leituras da Bíblia. A fundamentalista, que nós usamos na nossa igreja, no dia a dia, que nós exercemos a nossa fé através dessa visão, dessa leitura. Também temos a leitura histórico-crítica, que é que nós vamos trabalhar um pouco mais hoje, que é usada aí mais nas academias de teologia, na discussão teológica, na filosofia também, usa muito essa leitura histórico-crítica da Bíblia. E também temos a forma... Esqueci. A forma mais... Perdão, a visão racionalista da As palavras às vezes somem assim da cabeça. Que é uma visão mais científica também, né? Isso, é uma visão mais científica. Vamos falar um pouquinho disso hoje também. O que você acha, Alan? Eu acho fantástico. Vamos falar? Vou deixar essa bola para você, já que você é físico aí, ó. Tô aprendendo. Ok, tá aprendendo, né? Tô aprendendo. Mas vamos lá, gente. Eu quero falar, então, um pouquinho sobre o livro do Gênesis, dentro da questão histórico-crítica. Não existe muita diferença nos propósitos do livro, Alan. Você fala na essência. Na essência, tanto da histórico-crítico da fundamentalista, o esboço é igual. Aqueles 3 pontos que você falou, não muda nada. Na histórico-crítica, o livro do Gênesis, ele vai ter apenas uma alteraçãozinha aí. A gente estava falando, né, que os principais propósitos, ali na fundamentalista, revelar a soberania de Deus na criação do universo e explicar a origem do homem. Só que aqui, na questão na histórico-crítico, o único ponto que vai alterar nesses propósitos do livro, a gente não olhando mais pela visão fundamentalista, pela histórico-crítica, nós vamos ver o seguinte: quando a gente fala explicar a origem da humanidade com a intenção de legitimar um dia de descanso. No Gênesis 1 nós vamos ver isso, entendeu? Então, os propósitos do livro, eles são muito parecidos.
Se você for ver lá o que a gente falou semana passada, o segundo propósito aí é simplesmente explicar a origem da humanidade. Então vamos ver como que se encaixa isso no texto, né? Será que existe uma forma da gente verificar essa aplicação disso que o senhor está falando? Então você está me fazendo a proposta, Alan, da gente entrar no texto? Entrar no texto da Bíblia para a gente poder ver aonde que esse ponto novo na essência ele se encaixa dentro da Bíblia, né? Existe alguma diferença em relação à visão fundamentalista? Vamos dizer assim, nós vamos meter a mão numa cumbuca um pouco complicada, Alan. Mas você tem certeza que você quer fazer isso aí, cara? Bom, eu agora fiquei curioso, né? Será que o povo também ficou? Eu acredito que o povo que está em casa agora ficou curioso aí em relação a isso, né? Vou aceitar seu desafio então. Então tá bom. Ok? Mas interessante a gente falar uma coisa. Presta atenção numa coisa aqui. Vou falar ainda assim, olha. Presta atenção aqui em nome de Jesus. Tá bom. Tá que bom? aí o povo presta atenção com... Presta atenção. Com força. Quando nós falamos de formas de leitura da Bíblia, fundamentalista, histórico, crítica e racionalista, nós estamos falando de pensadores. Não quer dizer, querido, que eu penso da forma A, B ou C, o Alan da A, B ou C. Nós somos cristãos, nós usamos a nossa fé. Nós estamos aqui estudando a Bíblia e nós estamos achando interessante te dar essa ferramenta para você entender que existem outras formas de pensamento da Bíblia. Principalmente você jovem, que está dentro de uma faculdade. Que pode se deparar com isso, né? Sim, porque você vai ver aí, professor, você vai ouvir, né? Professor que vai assim, de forma muito sarcás, perguntar para alunos: você acredita que o mundo foi criado através do poder da palavra? Você acredita que existiu Adão e Eva? Você existe aquilo? Gente, isso é uma realidade que existe dentro das faculdades hoje. É um confronto muito grande. Então, o que nós estamos propondo aqui, falando dessas três formas de leitura, é te dar uma ferramenta até mesmo para você ter argumento. Dentro de uma faculdade, você pai, você mãe, que seu filho pode chegar em casa com algumas coisas que um professor jogou lá, na filosofia, na biologia, na física, você tem como chamar o seu filho assim: meu filho, olha, isso é forma de pensar, isso não é verdade não. Então, como o Alan falou aqui, vamos para o texto? No caso, não pode ser nenhuma afirmação categórica, é uma forma de você... expor o pensamento, e é uma ótica de leitura que não é necessariamente a verdade absoluta, não é, pastor? Existe uma verdade absoluta. Para mim, eu creio que para você e para todo o povo de Deus, existe um Deus, Javé, Jeová, o Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. Eu tenho plena certeza disso. Eu tenho convicção que esse Deus criou os céus e a terra. Amém. A mim e a você, a imagem e a semelhança dele. Amém. Ok? Então vamos lá. Vamos. Então, já que você falou aí da gente pegar um texto, eu acho que seria interessante a gente começar do começo. Vamos fazer uma redundância aqui, né? Seria legal o senhor mostrar a visão fundamentalista e a histórico-crítica para a gente poder fazer uma comparação também sobre o texto que o senhor vai... No Gênesis 1? Pode ser, no Gênesis 1. Tá, eu aceito, mas eu falo então da fundamentalista, eu também toco lá na histórico-crítica, mas a racionalista é sua, filho. Tá bom, deixa a batata quente pra mim. Tá bom? Vamos lá, povo de Deus. Olha só, o fundamentalismo do Gênesis 1, texto, Gênesis 1 e Gênesis 2. Vamos trabalhar os dois capítulos do Gênesis. O fundamentalismo, os teólogos fundamentalistas, a visão fundamentalista, o que nós trabalhamos dentro da igreja, é que o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis, eles se fundem em um só relato. O Gênesis 2, o segundo capítulo de Gênesis, ele seria o detalhamento da obra da criação anterior, que nós teologicamente chamamos da obra do Hexaemeron, a obra de 6 dias, entendeu? Então, o Gênesis 1, para a visão fundamentalista,
ele vai dizer no Gênesis 1, e disse Deus, haja luz, e houve luz, e disse Deus, e fez separação entre viu Deus que a luz era boa, fez separação entre a luz e as trevas, chamou Deus a manhã, a parte do dia de luz e a noite trevas, e vai caminhando nessa direção aí. Isso Gênesis 1. Gênesis 1. Ele vai fazendo um relato de uma forma assim, muito rápida, vamos dizer assim. E quando chega no capítulo 2 de Gênesis, ele começa a detalhar. Ele começa a explicar como foi essa criação. Como foi isso, como foi aquilo outro, como Deus criou o homem, como Deus criou as coisas, os animais, e vai por aí afora. Aqui, na visão fundamentalista, Deus é um ser trino, ok? Já lá no começo de todas as coisas, a trindade ela é levada em conta, e eu vou falar o porquê disso. No Gênesis 1 nós vamos ver aqui, né, que o Espírito de Deus pairava sobre a terra. Então, nós podemos ver que existe o Espírito, existe o Deus Pai, aquele que é o soberano. E se a gente for lá em João capítulo 1, lá no Novo Testamento, nós vamos ver o seguinte, Alan, no princípio era o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus, e nada do que tenha sido feito se fez se não fosse por ele. Ou seja, tudo que foi criado por intermédio dele. Quem é o Verbo vivo? Jesus. É o Deus encarnado. Então o Gênesis 1, ele já vai trazer a ideia que foi debatida lá em João no Novo Testamento. Nós também vamos poder confirmar isso lá no versículo 26 de Gênesis 1, porque muda o discurso. Até então aqui está, e disse Deus haja, e disse Deus haja, e disse Deus. No versículo 26 vai dizer assim: façamos, pois, agora o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, nós já vamos ver aí que não foi um sozinho que fez o homem. Então, a própria palavra, né, ela está no plural, façamos. Ela está indicando já sobre um Deus que é único, mas que é trino. Entendido? Amém. Ok. É interessante a gente falar também, dentro dessa visão fundamentalista, sobre um verbo muito importante que está aí no Gênesis 1. Logo no começo diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse verbo criou, a palavra criou vem do verbo criar. No original é bará. O verbo bará é muito importante a gente entender o seguinte: esse verbo barar, criar, ele não é utilizado, Alan, em outro sentido dentro da Bíblia. Ele não é repetido esse verbo, a não ser quando esteja falando sobre uma atividade que Deus tenha feito. Então esse verbo barar, ele está associado à atividade divina. Isso, como podemos dizer então? O verbo barar é o criar do nada. Esse verbo só é usado, ou seja, ele é usado exclusivamente em referência a uma atividade que somente Deus pode realizar. Então, aí traz fé pra gente, traz direção pra gente. Esse criar aí do nada, só Deus pode fazer. Esse verbo não é usado em outro momento na Bíblia. Ok? Até porque, pastor, o ser humano ele também nasceu, né, com a capacidade de criar coisas. Né? Deus nos deu essa capacidade. Mas tudo aquilo que a gente cria é de alguma ferramenta primitiva, né? Da natureza? Da natureza, ou quando a gente transforma a natureza numa ferramenta, né? Ou até mesmo no processo industrial, a gente sempre tem que ter uma matéria-prima para poder criar outra coisa. Ou seja, a ciência, você pode falar melhor do que eu, ela diz o seguinte: na natureza nada se cria, tudo se transforma. Sim. Tá certo? É baseado num conceito mais específico, mas... É por aí, né? Dá pra gente fazer, fazer essa analogia. Ok, então vamos lá. Caminhando um pouquinho aí dentro da visão fundamentalista ainda, nós vamos ver
que no verso 10 desse texto, cria a terra é criada, a terra, e a partir de aí a natureza se cria também. A partir de si mesma a natureza se cria com a palavra de Deus. A partir do verso 20 vai ser criados os animais e toda essa questão que tem vida sobre a terra. Até chegar no versículo 26, aonde a grande frase, vamos dizer assim, dentro da teologia, misteriosa, que diz: façamos, pois, o homem à nossa imagem e semelhança. Isso por anos ficou sendo estudada essa frase, mas eu já falei um pouco sobre isso, ok? E depois disso aí, dentro da visão fundamentalista, na questão da criação, no Gênesis 1, Deus outorga ao homem o domínio sobre todas as coisas, sobre os animais do campo, as bestas feras, os peixes do mar, os peixes que estão voando. O texto ele vai falando sobre isso aí. Ou seja, na visão fundamentalista, Deus é o Deus criador, que tem poder para falar e a coisa acontecer. E ele depois faz questão de que alguém venha continuar escrevendo e detalhando isso no capítulo 2. Okay? E aí no capítulo 2 a gente já vai observar um relato mais detalhado, mais cuidadoso da criação, né? Agora vamos lá. Na forma de leitura histórico-crítica da Bíblia, do Pentateuco, do Gênesis, como nós estamos fazendo, e de uma forma mais particular desse Gênesis 1, eu estou te explicando de uma forma prática, pegando um texto e trabalhando. Isso todos os textos da Bíblia, cada história, vamos dizer assim, existem essas três formas de pensamento, de leitura. Nós pegamos o Gênesis 1 para estar trabalhando. Na histórico-crítica, vamos lá. De repente você vai escutar coisa aqui que você nunca escutou, mas mais uma vez eu digo, isso não é verdade absoluta. Estou falando sobre formas de pensamento. E também não significa que a gente defende essa posição. A gente só está apresentando o que existe nas academias. Isso. Né? Nós defendemos que existe um Deus criador, soberano, que criou os céus e a terra, e temos uma experiência com esse Deus, e esse Deus é fantástico e criou a mim e a você a imagem e a semelhança. Mas o Gênesis, a visão histórico-crítica, perdão, queridos, do coronavírus não, tá? Só coçou a garganta aqui, engasgou. A gente está falando há muito tempo já. A visão histórico-crítica, ela vai pegar esse texto de Gênesis 1 e Gênesis 2 e ela vai dividir em dois relatos distintos. Consegue entender? Ele não vai dizer que o Gênesis 1 é um relato da criação e o Gênesis 2 explica. Eles vão dizer o seguinte, que o Gênesis 1, na verdade esse texto, ele vai até o Gênesis 2, Gênesis 2, versículo 4, na parte A, aonde diz assim: esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados. Pro teólogo histórico-crítico, para a visão histórico-crítica, que de repente é essa que você tem escutado aí na sua faculdade, ou seu filho tem escutado e chega com isso em casa, que se fala muito aí, dentro dessa visão, o Gênesis 1 termina aqui, com essa frase. E a partir daí é um outro relato de como também poderia ter sido criado os céus e a terra. É como se fosse um outro texto de um outro autor, por exemplo? Exatamente. O Gênesis 1, ele vai, como dizer assim, ele vai indicar, entendeu? Ele vai nos levar, vai levar esses pensadores da histórico-crítica dizer o seguinte, que o Gênesis 1, ele é um texto do século VI. Qual é o grande acontecimento do século VI? A questão do exílio. Do exílio da Babilônia. Esses defensores dessa área, eles vão dizer o seguinte, o Gênesis 1, o povo estava cativo em Babilônia, ok?
E esse povo que foi cativo para a Babilônia, esse povo que foi na primeira extradição para a Babilônia, não foi o povo em geral. Foi apenas a classe aristocrata. Ou seja, reis, príncipes, rei, príncipe, sacerdotes e profetas. Aí nós temos aí o profeta Isaías, o profeta Ezequiel, temos vários profetas que foi nessa primeira deportação aí. E o Jeremias também. E esses aristocratas, eles falam que eles foram levados para a Babilônia, e os babilônicos ali, né, o rei Nabucodonosor, coloca eles para viverem à margem do rio Quebrar, que é um grande rio em Babilônia na época, e eles acampam em volta ao rio, na beira do rio, e os babilônicos dão uma enxada para cada um, fazem eles de escravo e falam assim para eles, para vocês comerem agora, vocês vão ter que plantar para comer. Vai ter que produzir agora. Vocês vão ter que produzir. Não só para vocês comer, vão ter que produzir para a gente também. Agora presta atenção. Um povo aristocrata que não está acostumado com uma enxada na mão, um trabalho braçal, né? Serem forçados como escravos a trabalharem. Eles ficavam exaustos. Eles não estavam acostumados a trabalhar de forma pesada, né? O serviço deles era mais ou menos administrativo. Exatamente. Os sacerdotes religioso e administrativo. Os sacerdotes, por exemplo, eles só cuidavam das coisas do templo, né? Eles não tinham que fazer serviço pesado de plantar para poder comer, por exemplo. É isso? Isso aí. Então, o que esses autores que defendem, esses pensadores que defendem esse Gênesis 1, eles dizem o seguinte: nessa época, eles ficaram muito tempo em Babilônia, né, cativo ali, já no final, o Deus de Israel, o Deus dos hebreus, vamos dizer assim, era conhecido nessa época como Deus desconhecido. E parte da história desse povo tinha se perdido. Muitos não conheciam mais a história de si mesmo, do seu povo, inclusive de como eles tivessem sido criados. Então, esses autores vão dizer o seguinte, esses pensadores, que esses aristocratas, eles sentam junto com os sacerdotes, certo? E eles começam, então, a ver a necessidade de reescrever a história deles. E eles vão reescrever a história começando do início, ou seja, da criação. Gente, parece doideira que esses caras têm na cabeça. Mas eles vão partir de uma forma para explicar esse Gênesis 1 do que eles estavam vivendo. Isso os pensadores pensam dessa forma. Os históricos críticos. Eles vão dizer que esses homens aristocratas, eles começam então a escrever o texto a partir da primícia que eles estavam cativos na Babilônia e falam o seguinte: olha, nós precisamos falar para esse povo de Babilônia que nós precisamos descansar, que nós não somos de ferro para trabalhar 7 dias na semana direto. Nós precisamos de um dia de descanso. E então eles começam a escrever a história deles, dando a ideia, dando ao entender que o Deus deles é um Deus todo-poderoso, que apenas fala e as coisas acontecem. E o interessante é que eles vão começar criando falando que esse Deus deles, todo-poderoso, Javé, cria a luz. E sabe o que esses caras defendem? Que o principal Deus de Babilônia na época era o Deus Luz. Ou seja, eles estavam mostrando para os babilônicos que o Deus deles era muito superior ao Deus babilônico ao ponto de criá-lo. Criar o Deus deles. Então eles usam um argumento não só de um Deus todo-poderoso, mas de um Deus todo-poderoso que inclusive criou o Deus deles. Que era a luz. Que era a luz. E a gente lendo a história, eu estou resumindo isso aqui, né? A gente lendo tudo isso, a gente vai ver lá no final desse capítulo 1, que o que eles querem?
Eles dizem o seguinte: e Deus Descansou. criou todas as coisas em 6 dias e no 7º dia Descansou. Por quê? Porque eles queriam um dia de descanso também. Ou seja, eles estavam mostrando ali para os babilônicos o seguinte, né? Se o Deus dos hebreus, que inclusive criou o Deus dos babilônicos, descansou, eles também precisavam descansar. É isso que eles estavam querendo mostrar? Exatamente. Então, como a gente falou lá no começo, é a diferença aí dos propósitos do Gênesis 1 e do Gênesis 2. No Gênesis 1, qual é o propósito deles também? Além de relatar a criação de todas as coisas e da humanidade, eles também têm a intenção de reivindicar um dia de descanso. Para essa leitura histórico-crítica, é a chave deles, é o dia de descanso do Gênesis 1. Nós não vamos ter tempo aqui, Alan. Eu creio que depois da aula presencial nós vamos voltar nisso aí, quando a gente voltar isso tudo, e nós vamos trabalhar muito mais isso. Nós estamos falando de forma aqui mais geral. Então, o principal ponto do Gênesis 1 na visão histórico-crítica é essa aí. É reivindicar um dia de descanso. Reivindicar um dia de descanso. Tudo acontece, todas essas criações, todo esse poder de um Deus todo majestoso acontece, ele faz isso, ele usa desse poder que ele tem para depois dizer: deixa o meu povo descansar também. E interessante, sabe o quê? Eles conseguiram. Eles convenceram Eles convenceram os babilônicos de dar um dia de descanso para eles. Legal. Legal, né? E vamos lá então. O que tem a ver o capítulo 2 então? O capítulo 2, como nós já falamos, na visão fundamentalista, é apenas um complemento. Um complemento, é uma explicação detalhada do primeiro relato, que seria o Gênesis 1. Mas para os histórico-críticos, não. Para os histórico-críticos, termina o texto aí, no versículo 4, parte A, quando nós falamos, e aí começa uma segunda possibilidade de criação. Ou seja, presta atenção no que eles estão dizendo. Eles estão dizendo, na verdade, o seguinte: Deus pode ter criado os céus e a terra dessa forma, mas também pode ter criado dessa forma. Que é o que vai ser relatado agora. O que nós vamos falar agora. Vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui. Como que eles embasam isso? Eles embasam na redação do texto, na análise do texto, na forma literária do texto. Quando você vai fazer uma exegese do texto, você leva muito em consideração a forma literária do texto. Eles falam que a forma literária do Gênesis 1 é completamente diferente do Gênesis 2. Pastor, quando o senhor fala sobre forma literária, o senhor está falando sobre a forma de escrever o texto? Da linguagem que é usada, da intenção de escrever o texto. Da característica do autor. Do pano de fundo que está por trás do autor, da lente que o autor está usando para escrever e até mesmo da fé do autor. Entendeu? Leva em consideração o momento histórico. Para a visão histórico-crítica, para o pensador histórico-crítico, quando o versículo 4, parte A, diz: esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, termina um relato. E aí ele começa assim a parte B: quando o Senhor Deus os criou, não ainda nenhuma planta no campo, pois ainda nenhuma erva no campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar a terra. É verdade que dá vontade de coçar a cabeça e debruçar em cima disso. Depois, no final, eu vou falar o que eu penso disso aqui. Entendeu? O senhor vai dar a sua posição. Né? Não, eu vou falar o que eu penso disso tudo baseado na minha fé. Ah, entendi. Tá? Não quero gerar muita polêmica aqui não, ok? Mas nós vamos trabalhar a questão da fé. Nós vamos tomar em consideração o que nós somos, metodistas.
Lembra do quadrilátero metodista? Fé, razão, experiência e Bíblia? Eu vou passar tudo isso por esse quadrilátero metodista aí. Por esse crivo, né? Por esse essa crivo lógica. metodista. Então vamos lá. Sendo assim, esses pensadores vão dizer o seguinte: esse texto não foi escrito no século VI, no cativeiro em Babilônia. Mas esse texto, ele foi escrito no século X, logo nos anos iniciais do rei Salomão. Então, de acordo com a visão histórico-crítica, o Gênesis 1 foi escrito num tempo posterior, que é o tempo do exílio da Babilônia. Século VI. E o Gênesis 2 ele foi escrito num tempo anterior, que era o tempo do rei Salomão, que é o século X, né? No caso, antes de Cristo. Antes de Cristo. E aí a gente conta os séculos de trás para frente, né? Exatamente. É isso aí, o tempo é contado de trás para frente. Então, o que ele vai dizer aqui? O autor vai dizer, fala assim, olha, não pode, porque aqui vai dizer que não tinha chuva, não tinha planta, não tinha homem para lavrar a terra. E o interessante é que ele vai dizer o seguinte, nesse capítulo 2, qual a primeira coisa que Deus cria? Não é o jardim do Éden, não é a natureza, não é a luz. Mas a primeira coisa que Deus cria é o homem, a partir de uma coisa que era a coisa mais importante que estava em evidência na época, que era a agricultura. Ou seja, a agricultura para ter agricultura é necessário a terra, o solo. Tanto que o Gênesis 1, a palavra original no hebraico para terra é Eretz, que seja o planeta Terra. Deus criou o globo, vamos dizer assim. Já no capítulo 2, quando ele vai falar sobre terra, ele vai usar a palavra no hebraico Adamá. Adamá quer dizer terra virgem. Então esses pensadores, eles vão dizer o seguinte, no Gênesis 1, Deus cria todas as coisas e depois põe um homem para governar sobre tudo. No Gênesis 2, Deus cria primeiro o homem, convida o homem para plantar um jardim com ele, e aí vão criando todas as coisas e dá até a liberdade ao homem para colocar nome nos bichos, nas plantas e nas demais coisas. Então, eles dizem que são dois relatos diferentes. Ele vai criar o homem, não pelo poder da palavra, a sua imagem e semelhança, mas ele vai criar o homem do Adamá, da terra virgem. Adamá é terra virgem. A primeira coisa que sai da terra é o homem. É interessante a gente falar que eu falei isso na primeira aula presencial, né? Que nessa época a terra estava em evidência, a agricultura, porque tinha acabado de ser descoberto o poder do boi para puxar o arado, então se multiplicava muito a colheita. E a produção a também, produção, né? E com isso, o rei Davi que fez essa descoberta, né, atribuída a Davi, porque foi na época dele, os impostos que eram pagos com alimentos, eles foram diminuídos, porque a quantidade era muita. Então Davi pôde criar um exército maior, essas coisas todas. Que tem a ver com política, né? E organização, né? Na verdade, para os históricos críticos, para esses pensadores, o Gênesis 1, ele quer simplesmente legitimar um dia para o descanso. Pro descanso. E o Gênesis 2, sim, vai relatar a criação. Esse mesmo Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, esse Deus, ele é apaixonado pelo homem, o homem verdadeiramente é a menina dos olhos dele, entendeu? E pôs nele o Espírito. Pôs nele o Espírito, e ele tira da terra, como da terra virgem, esse homem. Tanto que esse Deus, ele dá o nome a esse primeiro homem de Adão, ou seja, Adão, que vem do Adamá. Entendeu? Olha como as coisas vão se ligando. Encaixando, né? Tem lógica também. Não vou falar com você que não tem lógica. Tem lógica. Mas
são formas de vista, formas de ponto de vista. O Gênesis 1, Gênesis 2, versículo 7, né, vai dizer: e então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Vamos trabalhar um pouquinho isso aqui, ó. Então, formou, esse verbo formar, o senhor agora está lendo aí no hebraico, né? Sim, o yatsar, esse formou, ele criou, ele moldou o homem do Adamá. Esse Deus, Elohim, esse Deus que é o Deus do povo de Israel, entendeu? Esse Deus, ele cria o homem, o Adão, do pó da terra, do Adamá, e lhe soprou, ou seja, colocou nele o ruá, o vento, o sopro da vida, e o homem passou a ser um ser vivente. E esse homem caminhava com Deus todos os dias até o pecado, né? Até quando o pecado entra na terra, e por isso esse homem também ficou parecido com esse Deus, a imagem e a semelhança desse Deus. Não porque somente Deus criou a sua imagem e semelhança, mas foi formado, foi gerado nesse homem pela convivência diária com Deus. Deus imprimiu o caráter dele nesse homem. E pastor, isso faz sentido também porque nós acabamos, né, nos tornando parecidos com aqueles que a gente convive. É verdade. E a gente vê que o propósito de Deus sempre foi se relacionar com o homem. Uhum. Então a gente observa que desde o relato de Gênesis, Deus sempre quis que o homem se parecesse com ele cada vez mais. Entendi. E infelizmente com o pecado a gente perdeu isso. Mas hoje com Jesus nós temos essa chance de volta, né? De nos aproximarmos de Deus e caminharmos com Ele. E sabe o que também é interessante, Alan? Que tanto para o fundamentalista como para o histórico crítico, esse homem, sendo um relato só ou sendo dois relatos, esse homem é a criatura especial de Deus. Esse homem foi criado para ser a imagem e semelhança de Deus. Esse homem foi criado para caminhar, para ter comunhão e intimidade com Deus. Eu e você fomos criados para ter intimidade com o Pai. Amém. Então, Alan, deixa eu falar uma coisa para você aqui, um pouquinho do que eu penso sobre isso. Queridos, de repente você aí criou um nozinho na sua cabeça. Não tem crise nisso. Primeiro que são apenas pontos de vista de um grupo de pessoas e outro grupo de pessoas. Mas vamos supor que de repente deu um nozinho na sua cabeça. Deixa eu falar uma coisa para você. Em Deus, se por acaso deu isso aí, não importa se um relato complementa o outro, se são dois relatos, importa uma coisa, que o homem e a natureza, quando eu falo natureza, eu falo as plantas e os animais, falo os astros, todas as coisas que existem, entendeu? Tudo é tão perfeito que só um ser, vamos dizer assim, não sei nem se está certo, né? Mais que perfeito, para ser criador de algo tão perfeito. E para mim, e eu creio que para você, e eu creio que eu posso falar em nome do Alan também, esse ser superior é Deus. É o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus que eu creio, que você crê. Então deixa esses pensadores pensar. Se por acaso você escutar isso na faculdade, beleza, entendeu? Existe um Deus que é criador. Se seu filho chegar em casa falando isso, que escutou isso no colégio ou na igreja, ou na faculdade, glória a Deus, não importa se foi assim ou se foi assado, se por acaso existe isso, o que importa é que sendo um relato ou dois relatos, foi Deus que criou. E Ele é criador, entendeu?
E essa é a essência do Gênesis 1 e 2, Essa é a né? essência, não só do Gênesis 1 e 2, Alan, mas como a gente falou lá em cima, né, do propósito do livro do Gênesis e também o esboço, que é a narrativa da história primitiva. A história primitiva do homem, vamos pegar aí agora o bloco todo, né, do capítulo 1 ao capítulo 11, versículo 9, tudo isso aí testifica uma coisa: existe um Deus soberano. Tanto, queridos, que eu quero conversar um pouquinho com vocês agora sobre o que a ciência diz. Como eu disse, também existe um terceiro ponto de vista, que é o racionalista. O racionalista, ele também olha para a Bíblia. Ele também olha para o Gênesis 1 e 2. Só que ele vai dizer uma coisa, desculpa a palavra, vou usar um termo bem popular. Isso é história da carochinha. Eles olham um texto, eles leem um texto, mas eles dizem assim: impossível. Não tem como colocar a razão nisso. Eles leem, releem o texto, eles não têm um mínimo compromisso com a fé. O cérebro deles é tão dominado pela ciência lá, E pela razão. e pela razão, que eles olham para a palavra de Deus, para a Bíblia Sagrada, aquilo que eu creio e você crê, e diz que é impossível de ter acontecido. Alan, como eu falei, né? O 1 e o 2 aqui, eu falei. Agora eu te jogo essa bola aí, meu filho. O que você pode falar pra gente sobre esse olhar racionalista? Como eu falei, eles não veem isso aqui como uma verdade. Como esses caras veem isso? Na verdade, né, a visão racionalista, ela é uma visão... sobre a criação, sobre né? a criação, né? Visão racionalista sobre a criação. Nós estamos falando aqui sobre o Gênesis 1 e 2, que relata a criação. E a visão racionalista, ela tem muita força em grande parte do público científico, tá? Uhum. Quando eu digo em grande parte do público científico, é porque a gente tem a tendência de pensar que todo cientista não tem fé. Isso não é verdade. Mas esses cientistas, Alan, eles estão tentando trazer isso para a área educacional. Sim. Eles estão tentando sim. jogar isso dentro das faculdades e eles saem da química, da física, da biologia e estão querendo trazer isso para ciências humanas dentro das universidades, sim ou não? Sim, sim. Grande parte, né? Então meu pensamento não está errado, não. Não. O que eu quis dizer foi o seguinte, é que existem cientistas que têm fé. A gente não pode pegar e jogar tudo no mesmo barco. Mas a grande parte, né, da visão racionalista do Gênesis 1 e 2, eles vão dizer o seguinte, né? Principalmente a ciência vai dizer que a história da criação da vida apresentada na Bíblia, nesses textos que a gente leu, não tem um fundamento científico. Né? Então essa é a visão que predomina, certo? Os cientistas falam que não tem uma base científica? Uma base científica. Desculpe, então esses caras são doidos. Cara. Mas aí o que acontece? Não é 100%. Entendeu? É um grupo forte, lógico que é muito forte, mas que vai afirmar que não existe uma base, um fundamento científico para o que está escrito nesse texto. Né? Tá, mas olha só. Mas por que os cientistas eles se baseiam muito na teoria da evolução para poder explicar a origem da vida? Tá, mas olha só, se para ser ciência, para ser um fato científico, tem que se basear em acontecimentos incontestáveis, que pelo que eu conheço de ciência é isso. É verdade. Então nós vamos ver o seguinte aí, nós vamos trabalhar isso aí, que eu acho interessante a gente falar isso pro povo, entendeu? A gente ensinar isso, mas para mim, Alan, já fica claro uma coisa: eles podem tentar provar à vontade, mas se não pode basear-se em fatos ou em acontecimentos incontestáveis, eu já coloco uma interrogação no negócio. O que acontece embora eu não seja da área de biologia, então eu não posso fazer nenhuma afirmação categórica, né? Mas você é físico, eu sou da área de física, né? Porque aí essa questão da vida ela vai esbarrar mais para quem é da área da biologia, entendeu? Mas tem um dedinho da física também. Tem tudo é física, né? O nosso mundo é físico, então tudo é física.
Mas o que os cientistas apresentam sobre a teoria da evolução é que essa teoria, né, e eu falo isso ainda nos dias de hoje, ela se baseia em alguns pontos que não são totalmente incontestáveis. Entendeu o que eu estou dizendo? Tá. Não são totalmente. Isso, não são totalmente incontestáveis. E quando eu falo isso, eu falo do próprio ponto de vista científico. Quer ver um exemplo? A questão da evolução química é algo que tem muita discussão dentro das academias de ciência, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que mesmo no campo teórico científico, é necessária a existência de fé, entre aspas. Por que eu estou falando isso, pastor? Porque para a formação da vida, dentro dessa teoria da evolução, teriam que ocorrer eventos simultâneos de baixíssima probabilidade de ocorrer. Tudo ao mesmo tempo, né? Em cadeia, conforme eu estou falando aqui. Entendeu? E você acreditar que esses eventos ocorreram, né? Baseado totalmente no acaso, é necessário você também ter fé nisso aí, né? Pode não ser a palavra fé como conhecemos, mas você tem que acreditar em alguma coisa. Isso aí. Entendeu? Então, mesmo o cientista que fala que é ateu, que se diz ateu, né? Inclusive, eu não estou aqui querendo falar mal, né? Porque eu respeito todos os pontos de vista, né? Mas o que eu estou dizendo é que mesmo... Nós respeitamos, mas o nosso coração arde por evangelizar essas pessoas. Por evangelizar, né? Sempre, né? E Deus nos chamou para isso também, né, pastor? Verdade. Mas o que eu quero dizer é que os cientistas, eles têm que acreditar em alguma coisa, né? E eles acreditam na ocorrência de eventos que, baseado também na probabilidade, são quase impossíveis de terem acontecido. De maneira ao acaso, né? Entendi. A princípio do que eu estou falando, né? Pelo menos ao acaso, né? Esses eventos, né, têm baixíssima probabilidade de terem acontecido. Só um minutinho aqui, Alan. É interessante, querido, nós estamos falando em várias coisas aqui, entendeu? É interessante, se você tem alguma dúvida aí, escreve aí e manda pra gente, que a gente vai tentar responder aqui na medida do possível. Mesmo falando não sei, né? Mesmo falando não sei, a gente vai responder. Então, escreve pra gente aí, tá bom? Se a gente não responder nessa aula de hoje, de repente a gente começa a próxima aula respondendo algumas perguntas, mas é muito interessante a sua participação. E, pastor, de maneira nenhuma eu estou querendo falar contra aos cientistas, né, ou jogar pedra nesse povo. Até porque a gente sabe que a ciência é muito importante e ela nos dá muita coisa que melhoram e facilitam a nossa vida, como, né, os aparelhos, a tecnologia, o avanço na medicina. Mas o que eu quero dizer, e aí agora eu vou expressar a minha opinião pessoal, tá? Eu quero deixar claro que isso é uma opinião pessoal minha, que é o seguinte: entre ter fé na obra do acaso no surgimento da vida em si, né? Entre ter fé que a vida surgiu do acaso e ter fé que existe um Deus que criou todas as coisas de forma perfeita, eu prefiro crer, eu acho muito mais fácil, né? E creio, né, minha opinião, que é muito mais sensato a gente crer no milagre da criação que foi organizado por uma mente superior como a mente de Deus. Exatamente. E feito pelas mãos onipotentes de Deus. Porque sendo tanto... Eu estou entendendo o seguinte: tanto se for um relato ou se forem dois relatos, o Gênesis 1, 2, é muito mais fácil, é muito mais poupável nós termos fé, depositarmos a nossa fé no escrito bíblico do que um surgimento da vida do acaso. O que esses cientistas falam, Alan? Como surgiu essa vida por acaso? Rapidamente, poucas palavras, é possível explicar isso? Porque você falou aí, a gente ter fé no surgimento da vida de um acaso, não sei se em um minutinho você consegue explicar, gente, o que é que o cientista diz que surgiu essa vida do acaso? Eu posso tentar, porque não é a sua área. Não é minha área, que é mais para a área da biologia, né? Mas de acordo com o que eu estudei, né, e com o que eu li,
teria que haver a formação, ter havido, né? A formação de moléculas orgânicas que sofreram diversas evoluções químicas até formar a primeira célula viva. Mas, do ponto de vista científico, você sair da molécula orgânica e chegar numa molécula viva, a quantidade de eventos muito complexos que teriam que acontecer de forma cadenciada e também simultânea... Não tem como provar isso que aconteceu. Não tem como provar, né? Então são possibilidades. São possibilidades, são teorias e bem fundamentadas, mas a verdade é que, né, eu posso até estar enganado, mas a verdade é que com mesmo toda a tecnologia que nós temos hoje, o cientista ainda não conseguiu sair de moléculas orgânicas e chegar numa célula viva. Então eles pregam um negócio que eles não têm plena certeza? Não é que não tem plena certeza, mas assim como existe a teoria histórico-crítica, é uma teoria. Ah, tá. Entendeu? A gente não pode também pegar e... não, isso não serve e tal. Não é isso. Tem todo um estudo, né? Gasto de milhões de investimento. Mas a verdade é que, né, para você sair de uma molécula orgânica e chegar numa célula viva, teriam que ter existido eventos muito complexos, muito, digamos assim, perfeitos, para poder isso acontecer ao acaso. Uma analogia interessante seria o seguinte, eu não sei se eu estou sendo claro aqui, mas agora acho que com essa analogia o pessoal de casa vai entender. Imagina que você tem um quebra-cabeça de 1 milhão de peças. E esse quebra-cabeça está todo espalhado aqui, um quebra-cabeça de 1 milhão de peças, né? A gente já sente dificuldade em montar um quebra-cabeça com mais de 100 peças, agora imagina você um quebra-cabeça de 1 milhão de peças, certo? Complicado. Imagina todas essas peças espalhadas aqui na sala, nessa sala onde a gente está aqui gravando essa aula para o pessoal. Qual é a probabilidade de entrar um tornado aqui, sacudir todas as peças e cair o quebra-cabeça montado perfeito? Então é mais ou menos por aí. É muito. Se você entrega, né, a criação da vida ao acaso... É como se fosse isso? É análogo à probabilidade disso acontecer. Entendeu a situação? Então eu acho muito mais sensato acreditar numa mente superior à nossa, que projetou, que organizou e que fez tudo que a gente conhece, né? Inclusive a vida. É interessante. Por quê, queridos? Se a gente toma esse pensamento, né, racionalista, o interessante é a gente ressaltar que eles olham para o relato do Gênesis 1 e do Gênesis 2 e eles afirmam o seguinte, então, Alan, Deus não existe. A vida aconteceu por acaso. Mas a probabilidade do acaso é parecido com esse exemplo que eu dei. Entendi. Então, queridos, presta atenção. O que nós falamos aqui hoje? Já vamos terminar por aqui. O que a gente falou aqui hoje é o seguinte. Eu posso afirmar depois disso tudo, Alan, como teólogo, entendeu? Que sou. Eu posso afirmar uma coisa. Irmãos e irmãs, povo de Deus, Deus existe. Amém. Ponto final. Não existe a ciência dizer que é isso, aquilo e aquilo outro. O texto do relato bíblico é palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. Amém. Eu tenho fé nisso, eu creio nisso, eu creio na Bíblia, eu creio na palavra, eu creio num Deus criador dos céus e da terra. Ainda que alguns venham dizer que pode ter sido Gênesis 1 e pode ter sido Gênesis 2. O que os dois estão dizendo é uma coisa, lá. Deus criou. Amém. Deus criou. Deus criou e ponto final. Então, queridos, eu creio que com essa aula aqui de hoje, nós vamos estar terminando a parte do Gênesis, Alan, quando a gente fala sobre, falando lá, né, no esboço do livro de Gênesis, a gente falou que a primeira parte desse esboço, ele vai falar da história primitiva, da criação das coisas. Então eu creio que a gente trabalhou isso nessa aula de hoje.
E a gente fecha Se você tem alguma dúvida, você pergunta pra gente. E agora, na próxima aula, nós vamos seguir no Gênesis, tá? Só que nós vamos deixar essa questão agora de lado de histórico-crítica, de fundamentalismo, de racionalismo. Nós vamos para nossa área, que é a área da fé, a área da experiência com Deus. Então, Alan, vamos fazer o seguinte. Nós fechamos esse ciclo, né, como eu disse. Nós vamos então partir para o segundo ponto, segunda parte do esboço do livro do Gênesis, que é a história dos patriarcas, que vai aí do capítulo 11, versículo 10, até o 37:1, que vai falar da história dos patriarcas. Vamos estudar, vamos ver quem foram esses homens de Deus, Abraão, Isaac e Jacó. Vamos ver a fé desses homens, vamos ver o que esses homens deixam de legado para a humanidade, deixam de legado para as nossas vidas até os dias de hoje. Vamos mergulhar na vida desses homens, vamos tirar dali aquilo que é palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida, e vamos esquecer esse negócio de histórico-crítico, de fundamentalismo, de racionalismo, porque nós somos filhos e filhas de Deus. Amém. Nós queremos palavra de Deus, nós queremos revelação de Deus, vamos trazer isso. Mas eu achei que foi necessário. E um tempo de crescimento também, né? Para a gente poder entender toda essa discussão que existe aí na questão do criacionismo. E também embasar os nossos argumentos, né, pastor? Isso, embasar que a os gente nossos precisa argumentos. também defender a nossa fé em determinadas situações. Isso, nós temos que ter uma fé embasada. Uma fé que se apoia numa base sólida. E eu creio que nós fizemos aqui, nós trouxemos do conhecimento bíblico e também da parte das ciências essa base. Amém. E a gente termina dizendo que Deus é Deus. Amém. Aconteça o que acontecer, Ele é Senhor e Criador de todas as coisas. Feche os seus olhos aí, quero orar com você. Deus, te damos graças por essa manhã, por esse período, Senhor, que estudamos a Tua Palavra. Peço, Senhor, que Tu venhas, Senhor, sobre as nossas vidas, trazendo, Senhor, a revelação da Tua Palavra. Abençoa cada um dos Teus filhos e filhas, Senhor, que estão nas casas agora, que terminaram, Senhor, de participar conosco desse estudo da Tua Palavra. Continua abrindo o coração e a mente, Senhor, colocando, Senhor, um desejo de buscar mais a Tua presença, de conhecer mais de Ti, na vida, Senhor, de cada um de nós. E que, Senhor, que na próxima semana nós venhamos estar recebendo a revelação da Tua Palavra, Senhor, sobre nós. Em nome de Jesus nós oramos a Ti. Amém. Amém, e Senhor. amém. E mais uma vez eu falo para você aí, ok? Se inscreva aí no nosso canal, tá? No YouTube, Betel, Metodista de Cabo Frio. Se inscreva aí, marca o sininho lá para a gente poder estar trabalhando aí a nossa rede social. E já chega deixando o like, né, no vídeo, né? Isso. É uma outra coisa que eu não posso deixar de falar, né? Nesse tempo aí de dificuldade que estamos passando, nós como Betel continuamos recebendo alimentos para montarmos as cestas básicas, para abençoar pessoas que estão necessitadas. Continue trazendo, ok? Estamos aqui de 8 da manhã até ao meio-dia, das 2 da tarde até às 5 da tarde, para receber a sua doação de segunda a sexta-feira. Deus te abençoe e que a graça do Senhor Jesus, as doces consolações do Espírito Santo e o amor de Deus o Pai seja sobre a sua vida e sobre a sua casa, hoje e sempre. Amém. Amém. E amém.